Olá, boa noite, graça e paz. Novamente estamos gravando aqui, lembrando que toda quarta-feira nós estamos no templo, aqui em Mandaguaçu, na 14 de dezembro. Você é convidado, você vem para aprender, para ensinar. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Bem, vamos iniciar? Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Vamos orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, eu quero te agradecer esse dia maravilhoso. O Senhor tem tratado as nossas vidas, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos fortalecido. Então vem sobre os nossos corações. Eu quero te agradecer pelo dia de hoje e vem sobre as nossas vidas e nos ensina agora, ministra aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Continuando a nossa saga, semana passada eu não consegui estar, eu estava com Covid, mas agora continuamos, tá certo? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, do verso 25 até o verso 37. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Abra, acesse a sua Bíblia ou apenas me escute. Diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Jesus, e quem é o meu próximo? Respondeu Jesus: Assim, desce um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, o espancaram e se retiraram, deixando ele semi-morto ou meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o moveu, e teve íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu vou pagar a você quando voltar. Quando, pois, desses 3, te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse então Jesus: Vai e faça da mesma maneira. Vamos lá. A parábola do bom samaritano é registrada de forma exclusiva no livro de Lucas, tá? Ela basicamente tem uma ideia de amor ou de ser próximo, de cuidado de alguém, tá? A parábola, ela vai comentar a história de um homem que, partindo por uma estrada, e essa estrada ela é problemática, ela tem uns 27 quilômetros, mas ela tem pontos íngremes muito fortes, muito pesados. Era exatamente ali porque as pessoas desciam muito devagar, com muito cuidado, se aglomeravam muito assaltantes. Para quê? Para despojar as pessoas, para fazer o que costumeiramente se faz. Tá? O texto vai elencar pessoas. O texto vai elencar um homem que foi espancado, quase morto. O texto vai elencar um sacerdote, um levita, um bom samaritano, e vai elencar um dono de uma hospedaria. E aí vai elencar quem teve cuidado com alguém, tá certo? Vamos lá. Por que Jesus conta essa parábola? A primeira pergunta feita a Jesus não tem nada a ver com cuidado, com amor. A pergunta que aquele homem da lei fez foi simples: como eu ganho o reino dos céus? Como eu herdo o reino dos céus? Como eu vou para o céu, Jesus? Jesus responde de uma forma extremamente interessante. Ele usa a lei, e a lei fala sobre adoração, amar. E ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo.
Olha que interessante. Jesus começa a inserir a palavra e a parábola do bom samaritano a respeito do que é o reino. A gente costumeiramente falamos aqui, quase toda quarta-feira, que o reino é paz, amor e justiça. O grande ponto aqui é que o cara está perguntando como eu vou herdar este reino, como eu vou conseguir chegar lá. E ele explica, então ame o próximo, ame a Deus e ame o próximo. Talvez uma pessoa sensata, que acabara de aprender, poderia ter na sua mente remoendo o que seria isso. Tá, esse é o fato. O doutor da lei não quer aprender. O doutor da lei quer pegar Jesus em um contrapé. O doutor da lei está ali para testar Jesus e não para aprender de Jesus. Porque logo após vem mais uma questão. Ele fala assim, eu faço isso, quem é meu próximo? Ele está colocando aqui para Jesus mais uma indagação. Quem é o próximo? E aí Jesus entra com a parábola. A parábola é simples, é fácil de entender. A grande questão é porque ele usa as pessoas e os elementos a qual ele está usando. Por que ele usar o caminho de Jericó, de caminho para Jericó, ou por que ele está usando os levitas, por que ele está usando sacerdotes e por que ele está usando os samaritanos. Então vamos lá. Costumeiramente, muitos sacerdotes, muitos levitas moravam na região de Jericó. A região é uma região acidentada, um caminho difícil, um caminho perigoso. Então o trânsito, há um bom trânsito, mas também há um bom perigo. Ponto. Então, neste caminho, costumeiramente, existe muitos assaltos, muitos problemas, tá certo? Ele coloca agora um samaritano. Quem é o samaritano? Samaritano para um judeu é alguém que deve ser extirpado, arrancado, jogado lá de fora. Muitas orações é para que no dia da glória de Israel, Samaria seja esquecido, os samaritanos sejam esquecidos. Essa é o grande pedido dos judeus. Há um resquício passado de mágoas ali. Os meus samaritanos fazem o próprio templo, eles se misturam, é um povo sincrético, os judeus não aceitam, e aí vai. Ok, nós temos um cara que possivelmente um negociador, o texto o trata como anônimo, o trata como, ele é importante, mas ele não precisa ter nome para ser importante. E é uma coisa interessante aqui, porque as pessoas são importantes, independente se elas têm um nome ou não. Todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas precisam ser amadas como nós nos amamos a nós mesmos. É isso que Jesus fez. Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Jesus e não condenado por Jesus. E todos aqueles que creem em Jesus são salvos por Ele. E aí não determina quem vai crer e quem não vai crer, porque isso depende muita e única e exclusivamente de Deus, e não de mim, não de você. Deus assim o fará. Mas vamos voltar ao texto. O texto diz que no meio do caminho, então, alguém vai ser espancado, quase morto, e está descendo na mesma hora, ou basicamente na mesma hora, alguém, um sacerdote, e ele olha de largo e passa de longe. Ele passa de longe, talvez ele queira se respaldar pela lei, que fala que se ele tocasse um cadáver, ele estaria até o fim da tarde de forma impura, cerimonialmente impuro. Mas tem uma coisa interessante nesse texto, que ele não está indo para o templo, ele está indo para Jericó. Ele está indo ao lado ao contrário. Ele não está indo para o seu ofício, ele está indo para o seu descanso. Não haveria nenhum problema, então, ele relar naquela pessoa, ver se ela estava bem ou não. O que faltou a ele foi compaixão, não diferente do levita. O levita passa pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade. Ele olha alguém moribundo ou semi-morto, como diz o texto, e eles não se preocupam. Eles simplesmente passam a largo, tipo, este não é um problema meu, isso não me interessa, isso não tem nada a ver comigo, eu não vou me identificar com este homem, com este anônimo. Costumeiramente,
Eles não se identificavam nem com aqueles que precisavam se identificar. Se você parar para entender aí que o templo parou de se identificar com órfãos e com viúvas, eles precisavam se prostituir para viver. Quanto mais um moribundo, um semi-morto, no meio de um caminho perigoso. Mas vamos lá, Jesus continua a história. E a história continua que um samaritano, mas tinha que ser samaritano. E talvez, na cabeça desse doutor da lei, o samaritano veio para redimir todas as coisas. Porque era costume, ódio pelo ódio. Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Era costume os samaritanos tratar de forma tão odiosa quanto os judeus os tratavam. Mas a resposta de Jesus, então, mostra uma coisa maravilhosa. Mostra que este samaritano chega perto deste homem, talvez porque não tenha muita coisa a perder do seu status, da sua fama. Ele já é alguém afamado, ele mal famado, né? Mal falado. Ele está agora compelido de misericórdia. E compelido de misericórdia, ele vai e vê a pessoa, e vê que a pessoa não está morta. Ele começa a tratar a pessoa. Tratando a pessoa, ele percebe que foge da mão dele e ele leva ou busca um abrigo. E no abrigo, ele ainda trata da pessoa. E quando trata... E quando trata da pessoa, ele simplesmente chega ao hospedeiro e fala assim: olha, está aqui este homem. Eu estou pagando 2 dinheiros. Eu vou voltar aqui. E quando eu voltar, se ele gastou mais, eu vou pagar mais. É interessante essa ideia do hospedeiro. Possivelmente ele conhecia este homem. Talvez sim, talvez não. Não podemos determinar isso. Mas a ideia de mostrar que ele estava disposto a pagar de forma antecipada. Porque ele poderia também não gastar os 2 dinheiros. De forma antecipada. E falar assim: olha, cuide deste homem. Preste atenção. O hospedeiro também age com misericórdia. Nós temos 2 pessoas agindo com misericórdia e 2 pessoas que não agiram com misericórdia de forma nenhuma. Mas você pode parar a pensar: mas o hospedeiro ganhou por isso. Mas ele poderia dar o golpe. Ele poderia simplesmente falar assim: olha, agora que ele foi embora, eu vou soltar esse cara na rua. Não, mas ele cuida, ele continua a cuidar. A grande ideia do texto é agir com misericórdia, independente de quem é e quem não é. É claro que a gente tem inúmeras explicações sobre esse texto. A gente tem inúmeros fatos sobre o texto do Sermão da Montanha, inúmeras ideias de interpretação. Tem interpretações erradas. Tem gente que acha que o homem que caiu era Adão. Tem gente que acha que os 2 denários, os 2 dinheiros, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Não, o texto não quer dizer isso. Jesus não está falando de Antigo e Novo Testamento. Jesus está falando de compaixão, de amor ao próximo, de misericórdia, de como Deus tratou a gente com misericórdia e como nós devemos tratar as pessoas da mesma forma, de como Deus nos perdoa e como nós devemos perdoar. Como a pergunta que nós temos que fazer a nós é simples: estamos sendo próximos de quem? Ou melhor falando, estamos cuidando de quem? Ou quem está cuidando da gente? Eu estou me deixando cuidar ou estou cuidando? Porque eu só consigo cuidar se alguém cuidou de mim antes. Eu só consigo tratar alguém se eu sei como ser tratado. Eu só sei agir com misericórdia se agiram de misericórdia comigo. Aqueles homens do templo, tão rígidos, tão duros, como o próprio doutor da lei, nunca foram cuidados, nunca foram tratados. Por quê? Porque se sentem acima de coisas, acima de pessoas. E quando as pessoas se sentem superiores, elas não precisam ser tratadas. E a palavra do Senhor, o que Jesus pede para que o doutor da lei declame, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todas as suas forças, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. Por muitas vezes, nós estamos nos amando acima do próprio Deus. Isso chama-se idolatria. Nós estamos, por muitas vezes, idolatrando o nosso ego, o nosso status, o nosso poderio. Posso te dar um toque?
Posso te dar um conselho? Usando a parábola, está na hora de ser cuidado para cuidar de alguém. Está na hora de abrir os nossos corações, abrir as mazelas desse coração para sermos cuidados. Para quê? Para que a gente possa cuidar de pessoas depois. A gente precisa sentir misericórdia para agir com misericórdia. A palavra, a parábola do bom samaritano, nada mais quer dizer isso. Trate pessoas com amor, trate pessoas com misericórdia, como você mesmo deve ser tratado. Então, saia dessa armadura, mostre que você também tem os seus pecados, as suas mazelas e precisa de cuidado. E deixe o Senhor Jesus cuidar. Deixe o próprio Senhor Jesus tratar você através de pessoas, através de bons samaritanos. Não seja um doutor da lei, não seja um sacerdote rígido. Quebre o seu coração. Deixe que o Espírito Santo age na sua vida. Use pessoas para agir na sua vida, para que você possa usar de misericórdia com o seu próximo. Mas antes, seja próximo de alguém. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te guarde. Eu quero orar com você para encerrarmos. Pai, eu quero te agradecer essa mensagem maravilhosa do bom samaritano. Essa mensagem mostra que precisamos cuidar, mas também precisamos ser cuidados. Pai, nós estamos em meio ao mundo, às vezes cheio de feridas, cheio de machucados, cheios de tormentos. E às vezes as pessoas passam ao largo e não percebem. Talvez porque nós nem queremos que elas percebam. Mas, Pai, hoje eu quero pedir para que o Senhor venha sobre os nossos corações. Nos faça entender que precisamos ser tratados e cuidados. Que talvez tenha questões dentro do nosso alma, do nosso espírito, do nosso corpo, que precisam ser cuidados. E é o Senhor quem vai fazer. Age sobre as nossas vidas. Trata os nossos corações. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para que, sendo tratados, possamos ajudar pessoas, cuidar de pessoas. Possamos ser misericordiosos, como o Senhor tem sido com a gente. Bem, sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus faça grande os seus caminhos. Que Ele possa resplandecer sua face sobre você e que Ele possa te abençoar ricamente. Em nome de Jesus. Olha, não esqueça, dia 24 desse mês, do mês de junho, nós vamos ter uma vigília aqui no templo da igreja. Vai começar às 20 horas e 30 minutos. Você está convidado. Fique convidado e será um prazer ter você aqui orando com a gente. E não esqueça, toda domingo às 19h30 temos nosso culto de adoração ao Senhor e quarta-feira às 20 horas nós temos o estudo. Se você puder vir nos acompanhar no templo, será uma bênção. Se não, ainda conto com você neste canal. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus. Um grande abraço.